No dia 18 de maio de 1973, Araceli Crespo, uma criança de 8 anos, foi violada e assassinada, chocando todo o país. O crime até hoje segue impune. Algum tempo depois, no ano 2000, a data passou a ser lembrada como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nós vamos conversar sobre esse tema com a secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani. Secretária, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu queria começar conversando com a senhora. A gente está falando de um dia que ele é o dia de combate ao abuso e a exploração. Há uma diferença entre essas duas coisas, não é? Há uma diferença, sim. Na verdade, quando a gente está falando da exploração sexual, a gente tem alguma troca mercantil relacionada a essa violação de direitos. Então, a gente está falando não só de dinheiro, mas às vezes é uma comida, uma oportunidade. Então, mas os dois, né, são diretamente relacionados e chocam o país, né, nos dados que a gente consegue ver hoje no país. O abuso são outras coisas que muitas vezes acontecem no dia a dia que as pessoas nem percebem. Por exemplo, eu quero dar um exemplo e perguntar à senhora se isso seria um abuso. Por exemplo, expor uma criança a imagens pornográficas, de nudez, isso seria uma forma de abuso? Sim, é uma forma de violência psicológica severa. A gente não está falando só que a violência sexual, ela ocorre só no ato em si, mas quando você expõe essas crianças a situações que estão violando realmente o direito delas de ser criança, você também trabalha dentro dessa temática. Por isso que a questão hoje da internet, ela é muito trabalhada com a rede de proteção, porque a gente consegue verificar vários tipos de violação de direitos, não só na cadeia de pedófilos, mas também no acesso a esse material a crianças e adolescentes também. É interessante isso que a senhora falou, né? Muitas vezes as pessoas imaginam que o abuso, ele é apenas a consumação, por exemplo, de um estupro contra uma criança ou um adolescente. A senhora falou da internet. Usar a imagem de uma criança é uma forma de abuso? É um crime, é uma forma de abuso. O que, na verdade, a gente consegue verificar, Ronaldo, é que nós estamos em outros tempos. A internet, ela abriu um espaço que a gente, os adultos, de uma forma geral, a gente batalha para correr atrás de tudo aquilo que a tecnologia traz. A gente vê a nova geração que está totalmente conectada. Melhor que nós, né? Muito melhor. E com isso vem o bônus e o ônus, grande ônus. E quando a gente está falando de todas as questões de pornografia, de temas áridos que envolvem violação de direitos de criança e adolescente, a gente não fala só da Deep Web, que é aquela parte mais difícil de acessar. A gente fala de alguns caminhos que existem na internet, inclusive fáceis de acessar, e que às vezes os sites de busca precisam de uma denúncia para que eles tirem do ar essas páginas. Então, até chegar nisso, a gente consegue ver que tira do ar, abre em outra. Então, a busca constante da sociedade e da rede de proteção que trabalha diretamente com isso, em conseguir sanar essa doença que nós temos na sociedade. Então, é uma coisa muito séria, que eu acredito que todos nós, uma sociedade de uma forma geral, isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança e adolescente é prioridade absoluta do Estado. A gente tem que colocar uma lupa nesses casos e parar de invisibilizar. Porque, como você falou inicialmente na sua pergunta, quando a gente fala do ato consumado em si, a gente está se limitando na abordagem e nas violações de direitos que essas crianças e adolescentes estão sofrendo, que são infinitas, só que elas são mais silenciosas. Porque quando a gente tem um crime consumado, você faz um encaminhamento para um atendimento, você vai para a força policial e você consegue ter um crime consumado mais palpável. Mas antes disso, essa criança possivelmente passou por várias violações que já deu e já gerou um trauma insuperável para a vida dela. A senhora diria que hoje a internet é o terreno principal do abuso e da exploração de crianças e adolescentes? Eu vou te falar que é um dos. Infelizmente, os dados nos mostram que o campo mais tenebroso, digamos assim, para uma criança ou adolescente é dentro de casa, porque é lá que começa o maior número
de violações de direitos, infelizmente, os dados mostram isso. Não é a secretária Marcela, é uma gestora pública que tem acesso aos dados de segurança pública, do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, e que mostra, junto com o Disque 100, que o maior incidência de casos de violação de direitos de crianças e adolescentes é dentro de casa. Dentro de casa, não necessariamente pelos pais, né? Isso pode acontecer por outros parentes, pessoas ou até próximas, pessoas próximas do convívio, um vizinho que está acostumado a frequentar a casa. Quando a gente fala dentro de casa, é do entorno imediato, né? É dentro de casa, pessoas que frequentam a casa, pessoas próximas, um avô, um vizinho, um tio, um primo, um colega da rua, alguém que está naquele ambiente familiar. Isso dificulta a denúncia? Quando essas coisas acontecem dentro de casa, a própria criança ou o adolescente se sente mais inibido de contar isso para alguém? Por isso a importância dos adultos, da escola, da rede de proteção. Você trabalhar um tema e falar que você está sendo violentado, muitas das crianças nem sabem o que é isso. Ela vai aprender ao que está acontecendo com o corpo dela, com essa invasão à sua privacidade, muito tempo depois. E às vezes o relato, ela vem subliminar. Ela vem por uma desatenção na escola, ela vem por uma vergonha exacerbada, ela vem por uma fala com algum familiar que muitas vezes invalida essa fala de uma criança. Por quê? Porque ela não sabe o que ela está dizendo e ela está sofrendo daquele abuso. Esse é um comportamento comum, né? De achar que a criança está mentindo, está criando, está inventando. Isso acontece muito no dia a dia? Isso acontece muito no dia a dia. Eu te falo, tem alguns temas que são difíceis de ser tratados na sociedade e que muitas vezes, por isso essas campanhas de conscientização no ambiente escolar, no ambiente de saúde, nos espaços de poder e secretarias, enfim, para conseguir fazer uma escuta atenciosa. Eu falo não qualificada porque eu não estou falando da rede de proteção específica para isso, mas uma professora, uma pessoa que tem um convívio, até um familiar, essa escuta. Acho que escutar é proteger, faz parte do quem escuta ama, cuida, porque muitas das vezes tem fundamento. É lógico que a gente tem situações ímpares, mas a gente tem que aprender a ouvir essa criança que tem muito o que dizer para a gente. E a gente escuta de uma maneira compatível com a idade dela. Mas, às vezes, a sociedade não coloca um farol, não põe uma luz em cima desse tema, meio que invisibilizando mesmo, como se falasse, não, isso não está acontecendo. Mas isso acontece. Isso está acontecendo e a gente precisa falar sobre isso. A senhora chamou atenção para um dado que realmente as pesquisas mostram, né? A maioria dos casos acontece no entorno, dentro de casa, mas há um preconceito de parcela da sociedade de achar que esses casos de abuso e exploração acontecem apenas naquelas famílias mais fragilizadas socialmente, né? Famílias mais pobres. E não é bem assim, né, secretário? Isso acontece em qualquer tipo de família. Não existe, exatamente. Violência não escolhe classe social, cor, nem endereço. Ela simplesmente entra na sua casa. E qual é a importância da gente ter tantas campanhas de combate à violência doméstica com foco na mulher? Porque essa mulher, na maioria das vezes, tem um filho, tem uma filha, que é essa criança que já começa a conviver num ambiente violento e que ela também sofre violência doméstica na sua educação. A gente pode perceber que muitas crianças são educadas hoje no grito, na briga, na imposição, na ofensa, na violência física. E isso tudo, esse ambiente agressivo, faz com que essa criança também, muitas vezes, saia de sua casa e vai vivenciar outro ambiente, a rua, vivenciar outras situações. Quantas pessoas a gente vê que fogem de suas casas, crianças, porque são agredidas dentro da sua casa e vão para a rua e conhece uma outra realidade também muito dura. Ela se sente órfã da vida. Como não tem família, a rua não atende, vem para o Estado e ela é institucionalizada, mas ela mesma já passou por tanta violência que ela não consegue superar aquele processo. E é aí que eu falo que a gente está pecando, chegando com que essa criança, com que essa menina, que esse menino vá ao extremo e se sinta órfão de tudo, da vida. A gente precisa pegar no papel preventivo e falar sobre o tema desde a fase inicial escolar, com a rede de proteção, com a escola e com os pais. Secretária, os dados mostram que apenas 10% dos casos de violação e de abuso são denunciados à polícia.
A que a senhora atribui isso? Quer dizer, um número tão pequeno de pessoas dispostas a irem à polícia denunciar? Nós temos várias coisas que envolvem, né, essa situação. Então, muitas vezes a criança ela não é ouvida, muitas vezes a mãe depende economicamente do autor da violência, a própria criança esconde a situação, eles mesmos, a própria família, ele abafa a situação como se fosse uma situação que não aconteceu na nossa casa, isso é impossível de acontecer. E a criança ali sendo violentada e violada. E muitas das vezes também, infelizmente, quando a gente vê a questão da exploração sexual, a gente percebe que essa troca mercantil, ela também ocorre com entes da família, que comercializam essa criança e esse adolescente em busca de recompensa financeira, expondo essa criança à violência sexual. E aí a gente tem várias situações que a gente pode perceber, Ronaldo, que muito se fala do Nordeste e do Norte. Mas aqui no Distrito Federal, nós somos o centro de distribuição. Quantas empresas a gente verifica vindo para o Centro-Oeste, para o Distrito Federal, para escoamento de carga. A mesma coisa acontece com a questão da violência sexual, da exploração sexual, do tráfico de pessoas. Tudo isso aqui é centralizado. Pouco é dito, porque nós estamos num território pequeno, mas muita coisa também acontece. Qual que é a importância de que pessoas que tomam conhecimento disso denunciem? Porque a senhora acabou de falar que muitas vezes a denúncia não vai vir de dentro da família. Seja um vizinho, seja na escola, é importante que haja esse tipo de denúncia quando se percebe algo? Sim, aqui no Distrito Federal nós temos um canal exclusivo de denúncia, chamada 125, totalmente gratuito, 7 dias por semana, 24 horas por dia, para além do Disque 100 e aí o 162, a ouvidoria do GDF. Disque 100 é um número federal, né? É um federal, vinculado ao Ministério, que é encaminhado para a Secretaria de Justiça para que a gente dê o encaminhamento, mas a gente tem a central de denúncia aqui no Distrito Federal, que já é direcionado para o Conselho Tutelar para que ele possa atuar, e muitas vezes em caso de flagrante. É importante, primeiro, criança e adolescente é prioridade absoluta do Estado. A partir do momento que você sabe de uma violação de direitos e não denuncia, você está dizendo não a uma vida, a uma criança que tem um futuro enorme pela frente e que está sendo usurpada dela o direito de viver em liberdade e viver a plenitude de seus atos, porque a gente sabe que uma pessoa que tem uma violação de direitos, sofre uma violência sexual, falo mulheres adultas que são violentadas, que sofrem violência sexual, elas não conseguem reparar, elas conseguem lidar com aquela situação, mas não se supera. Imagina uma criança que tem uma história pela vida. Isso causa um trauma irreparável. E é nosso dever, enquanto Estado, enquanto sociedade civil, cuidar dessas crianças que não têm como se proteger sozinhas. Essa é a nossa obrigação. Isso está na Constituição, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é crime também a omissão. A senhora citou vários canais de denúncia, né? Os números, tanto aqui do Distrito Federal quanto o Disque 100 nacional, mas o Conselho Tutelar, a gente sabe que os conselhos tutelares estão presentes em todas as localidades, municípios distantes. O Conselho Tutelar também é uma instância importante para esse tipo de denúncia? Totalmente. Eu sou a maior defensora do trabalho dos conselheiros e conselheiras tutelares no nosso país. São eles que estão atuando diretamente no território e conhecem muitas vezes essas famílias de perto e as suas particularidades que acontecem dentro do ambiente familiar. Às vezes, a maior dificuldade que a ação policial e o Estado têm é de entrar dentro dessa casa. Porque se a violência está dentro, como é que um policial entra na casa sem nenhuma denúncia, sem nenhum fato comunicado a eles? E o Conselho Tutelar ele tem essa abordagem com a família, porque muito mais do que o papel de guardião dos direitos, eles atuam como um articulador no território. Então, se uma mãe está com dificuldade numa vaga de escola, se a mãe está atrás de um benefício, eles procuram no Conselho Tutelar esse suporte. E é muito importante a atuação do Conselho Tutelar, que inclusive atua como um articulador da rede de proteção. E quando eu falo da rede de proteção, eu estou falando de judiciário, defensoria, Ministério Público, delegacias, saúde, tudo que compõe essa rede de proteção e cuidado com criança e adolescente. E essa rede de proteção hoje está preparada para ir além do flagrante do ato em si? O que eu quero dizer? A senhora mesmo falou dos danos psicológicos que são muito grandes quando uma criança é violada ou um adolescente.
Não basta, então, cessar aquilo, porque esses danos vão ficar. Essa rede toda que nós temos hoje no Estado brasileiro, ela está preparada para acompanhar essa criança para além do flagrante daquele ato em si? Ronaldo, o que a gente pode perceber é o seguinte: o Brasil é plural. Então, a gente tem espaços e territórios muito distantes. Enquanto Distrito Federal, a gente tem uma facilidade de territórios próximos. Mas nós temos diretrizes nacionais que fazem com que os estados e municípios sigam um direcionamento em relação à rede de proteção. É lógico que em locais como Ribeirinhas, como partes onde tem um interior muito distante do centro, quanto mais distante, mais difícil é a implementação da política, porque nós temos território amplo, talvez com uma limitação com profissionais da rede de proteção. Mas eu tenho verificado uma grande consciência nos gestores públicos, nos prefeitos, vereadores, governadores, em poder aumentar essa rede de articulação. E aqui no governo do Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha tem um olhar muito cuidadoso com a pauta da criança e do adolescente, onde a gente consegue nas demais secretarias, seja de saúde, de assistência social, educação, fazer seminários e conscientização inicialmente para os profissionais que estão vinculados a essas secretarias, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas e sociedade civil. No mês de maio, especificamente, que a gente trata o Maio Laranja, a gente tem várias iniciativas, inclusive da Secretaria de Justiça, juntamente com o Centro Integrado 18 de Maio, para falar com profundidade da temática. A senhora citou a importância da escola, né? Porque muitas vezes é na escola que se identifica uma violação que pode estar acontecendo dentro de casa. Os nossos professores, os nossos profissionais de educação, eles estão preparados para identificar isso? É necessário uma formação continuada nesse tema? Como é que a senhora avalia isso? Eles estão preparados e sempre se preparando mais. A situação ela é dinâmica, né? Como uma cidade viva. A cada dia que passa, a gente consegue, infelizmente, descobrir através de denúncias e punições outras formas de violação de direitos de crianças e adolescentes, e é a forma mais assertiva de abordar essa temática com crianças. Então, a gente tem uma temática diferente com a primeira infância, com a segunda infância, com adolescentes. Isso tudo requer uma qualificação continuada desses profissionais, onde nós fazemos isso através de outros profissionais que trabalham através de especializações, inclusive fora do país, para que a gente possa reproduzir no nosso território esse conhecimento, para que a gente possa contemplar as famílias, porque as famílias, eu digo contemplar de informação. Muitos pais e mães se sentem perdidos, muitas vezes eles saem de suas casas, porque eles precisam trabalhar, preocupados de deixar seus filhos em casa com drogas, com prostituição, com violação de direitos. É muito sério. E o Estado precisa atuar qualificando seus profissionais para poder atuar juntamente com a escola e os pais para cuidar dessas crianças. A gente vê algumas pessoas dizendo, quando se fala, por exemplo, do abuso de uma mulher adulta, que a culpa foi dela. Recentemente eu vi um vídeo na internet de uma pessoa dizendo isso em relação a crianças. Muitas vezes a culpa é da criança. Não preciso dizer que eu acho um absurdo essa afirmativa, mas ainda existe isso, quer dizer, algumas pessoas que querem julgar a culpa na pessoa que foi violada e até numa criança e num adolescente? Sim, porque é sempre mais fácil achar uma desculpa para um fato que está claro e na cara da sociedade. O que existe é uma violação de direitos onde a criança e o adolescente nunca tem culpa, sempre é culpa do agressor e da pessoa que cometeu esse crime. A gente está falando, na maioria dos casos, de homens, mas nós temos homens e mulheres que praticam essa violência sexual e nunca é da criança, assim como também não é da mulher pela escolha da sua roupa, como o horário que a mulher chegou, ou se ela ingeriu um pouco a mais de bebida alcoólica. Nós temos campanhas também contra o assédio e importunação sexual aqui no Distrito Federal. É direito delas dizer não, porque nós e as pessoas, de uma forma geral, têm direito a dizer não. Eu não aceito violência. Só que as crianças, elas não têm voz para poder dizer não. E o adulto, que somos nós, somos obrigados a dizer por ela. Portanto, a gente precisa, sim, se movimentar e se unir nessa campanha que é a nossa campanha até, inclusive, da Secretaria de Justiça.
proteger é nosso dever. E é o nosso dever, enquanto sociedade civil organizada, governo, proteger quem não tem como dizer, quem não tem voz para dizer. A senhora já falou da escola, né, que é um espaço onde pode se identificar isso. A nossa rede de saúde também está preparada para quando chega uma criança ou adolescente que se percebe vítima de alguma violência? A Secretaria de Saúde também está preparada, a gente tem várias abordagens específicas, inclusive a legislação, ela tem estado muito presente em relação à abordagem com que se é dado às vítimas de violência, em especial crianças e adolescentes que chegam. O encaminhamento, ele é direto, então você não passa por uma triagem normal, você tem um encaminhamento direto dentro da rede de saúde aqui no Distrito Federal, inclusive por lei, é composto do nosso protocolo de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, ela tem um atendimento prioritário e importante. Através da Lei da Escuta, que foi publicada em 2017, a criança e o adolescente não é revitimizado. Ela tem uma escuta qualificada feita pelo Centro Integrado 18 de Maio, que depois, esse profissional, ele reproduz para a rede de articulação esse depoimento para que a criança não se sinta revitimizada e que não tenha que entrar em contato novamente com essa dor que está latente nela. A senhora falou, né, e disse bem agora há pouco que a vítima não é só menina, é também menino. O agressor não é só homem, é também mulher. Mas a maioria das vítimas ainda são meninas? A maioria das vítimas são meninas de 10 a 17 anos que sofrem o ato em si, né, a efetividade da violação de direitos, violência sexual. Então, esse é um dado ainda muito alarmante. A gente tem um aumento muito significativo dos dados também desde 2020 para agora, já em 2024, a gente tem um dado fechado em 2023, um aumento significativo de denúncias. Mas o que a rede de proteção entende desse aumento significativo de denúncia é que o trabalho está sendo feito, porque a violência ela existe desde sempre, só que antes ela era subnotificada. E agora, quando a gente consegue perceber esse aumento significativo de denúncias, a gente pode perceber também uma atuação efetiva do Estado no encaminhamento dessas denúncias. Como que a família pode participar disso? Eu percebo que muitas vezes esse é um tema meio deixado de lado dentro das casas, meio tabu. A senhora acha que tudo que tem sido feito pelo Estado, todas as campanhas, tem aumentado o nível de conscientização das famílias sobre a importância de lidar com esse assunto? Tem aumentado, mas ainda não é o suficiente. Nós ainda temos muito o que fazer. Eu entendo como secretária, enfim, como a responsável pela pauta da política da criança e do adolescente aqui no Distrito Federal, que é o início de um grande trabalho. Mas ele precisa ser feito juntando autoridades, senadores, deputados, governadores, executivo, legislativo, judiciário, para que a gente consiga trazer mais à tona esses assuntos, para a gente conseguir dialogar. Portanto, tem muito ainda que ser feito. E a articulação entre os diferentes níveis de governo? Qual que é o nível dela hoje? Como ela está hoje? Porque nós sabemos que essa é uma política pública que depende da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. A senhora acha que essa articulação hoje é bem feita? Essa interlocução com o governo federal ela é necessária. E nós estamos falando de política, nós estamos falando de política pública. E que é isso que é o foco. A criança, ela não tem que estar vinculada a partido político ou ideologia. A ideologia é proteção da criança e do adolescente. E a interlocução, ela deve existir em todas as esferas do poder, com a proteção exclusiva e prioritária de crianças e adolescentes. E o que a gente tem feito é isso, uma interlocução com os institutos que trabalham a pauta de uma forma muito séria aqui no Brasil, juntamente com os organismos internacionais, Cifernet, Unicef. A gente tem dialogado bastante também. Organizações da sociedade civil, no caso. Também. E a gente também está falando sobre o governo federal, que é importante que a gente também dialogue com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, para que a gente consiga implementar a política pública, não só nas capitais, mas que a gente possa capilarizar isso nos municípios. É importante a gente trabalhar todo o território nacional. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. É um tema difícil, mas eu acredito que nosso papel é realmente trazer assuntos difíceis e áridos para a sociedade, mas extremamente necessários para o diálogo.
E nós agradecemos também a você que nos acompanhou nessa entrevista. Você pode acessar todos os conteúdos da TV Senado no nosso site, senado.leg.br/TV, ou no nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal que você vai receber todos os conteúdos que têm a ver com a cidadania, com o fortalecimento da democracia. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.